chegou um suspense fresquinho na Netflix, O Diabo em Ohio. Fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo sobre o que aconteceu nessa minissérie. E é claro que a primeira parte do vídeo não tem spoiler pra você que não conhece a série ainda. Aqui nessa trama a gente vai acompanhar a Suzanne, que é uma psiquiatra, e a família dela. E a rotina deles ali muda completamente quando ela se depara com uma paciente bem atípica, a May. A May desperta uma série de gatilhos na Suzanne, porque ela foi encontrada com algumas marcas no corpo. Então a Suzanne logo percebe que aconteceu alguma coisa grave com ela e que ela foi vítima de alguma violência. E isso desperta muitos gatilhos na Suzanne devido ao passado dela, e por isso ela fica completamente motivada a ajudar essa garota. Só que nem tudo é simples e não é fácil achar um lar adotivo para ela. E enquanto isso, a Suzanne tem a ótima ideia de levar essa garota inocente para casa dela para conviver com a família dela. E é aí que as coisas começam a mudar completamente e começam a acontecer uma série de coisas muito estranhas naquela casa. Além disso, nós temos o detetive Alex, que também é bem importante para a trama, já que é ele o responsável pela investigação e por trazer respostas para a gente sobre em que a May está envolvida, o que aconteceu na história dela e o que tem de sobrenatural em tudo isso. De ponto alto da série, eu posso dizer pra vocês que com certeza é o mistério, especialmente lá nos primeiros episódios. A série realmente consegue nos prender e aguça a curiosidade do que a May esconde, em que ela tá envolvida, e tem uma pegada ali que parece que vai levar a gente pro sobrenatural. Então realmente a nossa curiosidade é bem aguçada nos primeiros episódios. Mas em contrapartida, a série tem um ritmo bem lento. Então para algumas pessoas isso pode tornar a trama um pouco cansativa. Além disso, não é uma série com aparições e muito voltada para o terror. É mais voltada realmente para o suspense e para o mistério. Então se você está esperando uma série cheia de aparições, cheia de sustos, com muito terror, não é uma série pra você. Mas se você gosta de um suspensezinho, pode ser uma opção pra você conferir e já está disponível lá na Netflix. A trama foi anunciada como uma minissérie, então a princípio foi pensada para ter aí apenas uma temporada, e isso pode gerar insatisfação de algumas pessoas, já que ela tem aquele finalzinho meio que aberto ali para interpretações. Não esquece, gente, é claro, de se inscrever aí no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nenhuma novidade que sai por aqui. Se você já assistiu a série e curtiu, curte o vídeo, ou até mesmo se você ainda não assistiu, mas curtiu esse vídeo, curte o vídeo aí para poder divulgar para mais pessoas. E a partir deste ponto, então, o vídeo vai ter spoiler. E eu já vou começar falando que a May é um tanto quanto estranha, né, pessoal? Ela já parece ali bem estranha desde o primeiro episódio, já dá pra perceber que tem algo muito errado com a garota. No princípio, parece que vai acontecer algumas coisas sobrenaturais que eu acho que ficou prometendo demais isso e na verdade não aconteceu. Quando ela chega na casa, tem aquela coisa ali dos corvos, né, que bate na janela, então parece que tem uma coisa sobrenatural seguindo ela. Também tem um momento em que a cruz fica invertida, então realmente parece que ela poderia estar possuída ou alguma coisa do tipo, relacionada a algo do tipo. Mas ao longo dos episódios a série vai perdendo esses pontos mais voltados para o terror e para o sobrenatural, e a gente vai entendendo melhor a história da May. Para quem ficou completamente perdido aí no que aconteceu com a May, basicamente ela fazia parte de um culto onde as pessoas adoravam Lúcifer e achavam que ele poderia ali atender pedidos, e para isso, quando elas estão passando por alguma situação complicada, tinha que ser feito um sacrifício. Quem era o líder disso tudo era o pai da May, e ela foi escolhida para se sacrificar porque eles estavam passando ali por uma fase complicada na colheita. O pai dela também estava passando por uma situação complicada, então ela tinha que se sacrificar para os pedidos dele serem atendidos. E é então que a May diz que conseguiu fugir disso tudo, e ela conhece a Suzanne. E logo a gente percebe que a relação dela, tanto com a Suzanne quanto com a filha dela, com a Jules, é muito esquisita, gente. Eu não sei vocês, mas eu achei bem estranha. Primeiro, com a Jules ali, ela começa a elogiá-la demais. Ai, o seu cabelo, ai, a sua roupa. E não parecia um elogio genuíno, parecia aquele elogio da inveja. Parecia, gente. Vamos confessar aqui que parecia. Ah, seu cabelo, a sua roupa. E depois a gente percebe que realmente parece que ela quer tomar a vida da garota. Ela
consegue ali meio que seduzir o crush da Jules e que chama ela pro baile, ela veste a mesma fantasia. Então é quase como se ela quisesse tomar o lugar da Jules ali. Também parece que ela sente uma inveja das três irmãs de uma maneira geral, porque ela fica meio que obcecada pela Suzanne, como se quisesse que ela fosse a mãe dela. E é exatamente isso que vai acontecendo ao longo dos episódios. Dá pra ver que ela está ali com a Jules, mas na verdade está passando meio que a perna nela e também não curte muito as outras duas irmãs, apesar de sempre parecer um anjinho enquanto está na frente delas, mas tem umas atitudes bem estranhas. Outro ponto que aconteceu foi mais no final da série, quando aí ela aceita ir pro baile com o ex-namorado da Ellen. Então realmente ela é bem estranha. Já tinha meio que assumido o lugar da Jules, depois ela meio que assume o lugar da Ellen, usa ali o vestido da mãe delas, que tinha sido separado para elas. Então ela é muito esquisita e eu acho que eles demoraram até demais para poder perceber isso. A Jules demorou um pouco a perceber que a garota não era normal, até tentou ser amiga dela e ela era bem estranha, até que a Jules percebe que ela não era a amiga que ela queria ter. E o Isaac, que é o melhor amigo da Julie, já tinha avisado pra ela, porque ele percebeu que essa garota era invejosa e que tinha alguma coisa muito estranha, mas ela não deu ouvidos e mais tarde ela percebeu que realmente não era coisa boa. Já a Ellen nunca foi muito com a cara dela e de cara ela percebe que as coisas não são muito boas, assim como o pai delas, o Peter, que percebe que a presença da garota ali não está fazendo bem pra família. Isso porque a Suzanne fica muito voltada pra May, tentando ajudá-la. Isso desperta muitas memórias do passado dela e ela fica muito focada nisso, a ponto de até se afastar da família dela. Quanto mais ali a May fica na casa dela, mais ela fica voltada pra May e vai deixando as filhas e o marido um pouco de lado. Tudo isso porque a Suzanne viveu um passado muito difícil com o padrasto dela. Ela teve que fugir de casa porque não aguentava mais toda aquela violência com a mãe dela e com ela. E ela teve que escapar de tudo aquilo para poder ter uma vida diferente. Então, quando ela vê a May, que ela foi ferida e teve que fugir, ela se lembra muito do que aconteceu com ela e por isso ela se dispõe tanto a ajudar essa garota. Mas a série dá muitos indícios pra gente que tinha algo muito errado com ela. E quando a Suzanne percebe que a família dela está indo pra ruína, né? O Peter avisa ela que as coisas não vão dar certo se essa garota ficar lá. Ela decide avisar a May que ela vai ter que ir para outro local, mesmo assim sempre se dispondo a ajudá-la. E é lógico que a May finge que tudo bem, mas não gostou nada daquela história. E é aí que ela coloca um plano em prática, que a gente só vai descobrir lá no finalzinho. A May, ela vai para aquele culto que aconteceria em lua cheia, onde ela seria sacrificada. E até então a Suzanne pensava que ela tinha sido raptada para ser sacrificada contra a vontade dela. Mas só lá na última ceninha, lá no final, é que a Suzanne descobre que na verdade ela não foi raptada e não foi levada à força. Ela foi voluntariamente até lá. Tudo isso como parte de um plano dela. E a série deixa aí aberto a interpretações o que a May queria com tudo isso. Eu já vou falar a minha opinião para vocês. Então a Suzanne vai atrás dela lá loucamente para poder salvá-la. A mãe da May se sacrifica no lugar dela, já que eles precisavam de um sacrifício ali. E a Suzanne salva a May, né, que vai embora com ela toda feliz. E depois disso a Suzanne decide que não pode abandonar essa garotinha inocente, porque coitada, acabou de perder a mãe e está passando por um momento super complicado. E ela vai morar com a May. Já o Peter decide ir embora com as suas filhas e se muda lá para um apartamento porque ele não quer que elas convivam com essa garota. Ele percebe que as filhas dele correm risco, afinal de contas a May estaria sendo perseguida por essa seita e poderia acontecer alguma coisa com as filhas dele. Ele fica muito preocupado com essa situação e fica chateado com a Suzanne também, porque ela meio que está escolhendo a May ao invés de escolher a segurança das filhas. Então ele sai de casa com as suas filhas, ou seja, a May conseguiu destruir essa família praticamente, gente, que eles já estão morando separados, tudo por causa dela. E aí no finzinho a gente vê, depois de descobrir que foi a May que foi voluntariamente lá para ser um sacrifício, né? Ela foi lá pro culto que estava acontecendo e a Suzanne foi resgatá-la. A gente descobre que ela tem um altarzinho ali com a foto dela junto com a Suzanne, algo muito estranho. E aí a gente lembra de várias frases que ela vai falando durante a série, o tempo todo obcecada pela Suzanne, como queria que ela fosse a mãe dela, como ela é tudo pra ela, como ela quer estar com ela. E aí o final
final ficou aberto a interpretações, mas eu acho que algo que fica bem claro pra gente é que o grande plano da May é ter a Suzanne pra ela. É como se ela quisesse ter ela como a sua mãe e por isso ela tinha tanta inveja das filhas dela e fez tudo pra separar eles. Durante a série ela disse várias frases que davam a entender como ela queria que a Suzanne fosse dela, estivesse com ela. E no fim das contas ela consegue isso, porque ela separa a família e fica morando com a Suzanne, quase como que se ela se tornasse sua refém, sua propriedade. Então no final das contas, aquele pedido que ela fez ali, né, naquele altar, aquela foto, é atendido de certa forma, já que ela fica com a Suzanne e colocou tudo em prática para estar com ela. Além disso, fica em aberto qual a relação da May com essa seita no final das contas, já que a gente percebeu que ela foi voluntariamente lá, né, no local onde estava acontecendo aquele culto. Mas eu acho que fica aí pra gente meio que implícito que, na verdade, ela tem a crença dela, afinal de contas, ela continua fazendo as petições, continua fazendo o altar, mas não queria ser sacrificada. Então ela tem aquela crença ali, mas não queria ser sacrificada e quer viver com a Suzanne, né? A Suzanne vai ser a mãe dela agora e ela conseguiu separá-la da família dela. Então, quem aí nunca confiou na May estava certo, porque chega um ponto ali na série, especialmente no final, que eu acho que algumas pessoas podem ter ficado na dúvida em relação a May ser, na verdade, uma grande vítima da família dela que queria sacrificá-la e fez uma lavagem cerebral nela. Mas, mais pra frente, a gente percebe que ela, na verdade, não era uma vítima nada, gente. Ela planejou tudo e quer a Suzanne só pra ela, é totalmente obcecada, continua cega com essas crenças dela e parece que estava até disposta, quem sabe, a machucar alguém se fosse necessário. Eu acho que algo que me incomodou um pouco na série foi isso de às vezes prometer um pouco de terror que não aconteceu. Como eu disse pra vocês, no começo tem aquela cruz virando, tem os pássaros batendo na janela, então dá uma impressão que a gente vai ter mais elementos ali de terror durante a trama e na verdade eles se perdem ao longo do tempo e não mostra mais nada de sobrenatural, né? Na verdade era apenas um culto ali, uma adoração que eles faziam a Lúcifer e sacrifícios. Eles seguiam aquela crença cegamente a ponto de sacrificar pessoas, incendiar locais, né, perseguir pessoas para que não fugissem dali. Nada mais era do que uma seita mesmo. Não tem um elemento sobrenatural e eu acho que a série em alguns pontos deixou esse mistériozinho que aconteceria alguma coisa e depois isso foi se perdendo ao longo dos episódios. Também tem algumas atitudes da May que também levam a gente a entender que aconteceria alguma coisa, as orações que ela faz, né, aquelas petições, também aquela sopa que ela faz, que no final das contas acabam não tendo propósito nenhum. Então, às vezes, parece que eles prometem um terror que nunca vem. Acredito que esse ponto foi o que mais me incomodou. Mas, por outro lado, eu acho que a história tem um certo mistério, conseguiu me envolver e eu fiquei curiosa para ver o final. Confesso que eu fiquei um pouco decepcionada com o final, porque por ser uma minissérie, acho que a gente espera um finalzinho um pouco mais fechado e terminou daquela maneira, né? A Suzanne longe da família dela e descobrindo que a May, na verdade, enganou ela e é uma pessoa obcecada. E termina ela lá com a May. Provavelmente ela vai continuar com ela assim, gente. Porque ela vê ela como uma garota inocente e que precisa de ajuda. Então, realmente, a May conseguiu o que queria, que era a Suzanne em sua vida. Conta pra mim aí nos comentários o que vocês acharam. Essa história conseguiu prender vocês? Acharam um bom suspense? Ou ficaram decepcionados? Esperavam mais da história? Não ficaram muito satisfeitos com o final? Como eu disse, o final me decepcionou um pouco, mas de uma maneira geral, a série consegue manter bem o suspense e o mistério. Não é uma proposta em si da série, talvez, ser um terror, é uma série mais voltada realmente pro suspense, mas como eu disse, às vezes eles prometiam um terrorzinho, uma questão mais sobrenatural, que deixou a gente ali só no gostinho mesmo. Deixa tudo aí pra eu saber nos comentários do que vocês acharam. Então é isso, galera. Tchauzinho!